Partilha de bens na união estável. Na nossa legislação, se um casal vive em união estável e não elegeu por escrito nenhum outro regime, o aplicável será o regime da separação parcial de bens. No regime da separação parcial de bens, somente se comunicam o que for adquirido a título oneroso na constância do relacionamento. O que cada um já tinha ao viver em união estável não se comunica, assim como também não se comunicam eventuais heranças ou doações. Desse modo, se um casal vive em união estável e lá pelas tantas resolve se separar, cada um vai ter direito à metade de tudo que foi adquirido a título oneroso na constância da união. E por que isso? Porque o nosso ordenamento jurídico ele aplica à união estável a presunção de esforço comum. Ou seja, independentemente de em qual nome referido o bem foi registrado, se adquirido na constância da união, ele deverá ser partilhado pelo casal. Eu tive um caso de uma cliente que me procurou para fazer a dissolução da união estável dela. Ela viveu com o companheiro por 10 anos. Eles não tinham filhos e ela era muito bem-sucedida, ao passo que ele nunca durava nos empregos, vivia sempre pulando de emprego para emprego, abria empresa que não dava certo e assim por diante. E ela não achava justo ter que dividir todo o patrimônio que foi adquirido na constância da união estável. Ela até aceitava dividir parte do patrimônio, mas não queria dividir tudo porque realmente era muita coisa e basicamente foi ela que adquiriu esses bens. Só que, considerando a presunção do esforço comum, seria muito difícil conseguir fazer com que aquele patrimônio todo não fosse partilhado. No fim das contas, nós chegamos à conclusão que o ideal era fazer um acordo com ele, né, oferecendo ali uma parte dos bens maior do que ela desejava, mas menor do que ele efetivamente teria direito se ingressasse na justiça. E ele aceitou e nós fizemos um acordo nesses termos. Então é muito importante lembrar disso. Viver em união estável com uma pessoa sem eleger um regime de bens diferente, automaticamente vai acarretar na necessidade de partilhar tudo que for adquirido na constância do relacionamento a título oneroso. Não adianta ir para o advogado na frente do juiz e dizer fui eu que paguei tudo, foi com o meu dinheiro, eu que trabalhei. Não adianta. É importante conhecer o que diz os preceitos da união estável para agir corretamente e não ter uma surpresa desagradável lá na frente. Agora veja bem, essa presunção de esforço comum não existia na nossa legislação até 1996. Portanto, até maio de 1996 era necessário comprovar que os bens foram adquiridos através do esforço comum do casal para aí sim ter direito à partilha. Portanto, se um casal viveu em união estável em data anterior a maio de 1996, se eventualmente eles forem se separar, é importante lembrar que aos bens adquiridos será necessário comprovar o esforço comum para ter direito à partilha. Eu tive um cliente que me procurou porque a ex-companheira havia ajuizado uma ação de reconhecimento e dissolução de união estável com partilha de bens. A união estável deles havia iniciado em 1986 e em 1991 foi adquirida a maior parte do patrimônio registrado em nome do meu cliente. Diante disso, nós estabelecemos que era necessário a ex-companheira comprovar que aquele patrimônio anterior a 1996 fora adquirido com o esforço comum do casal, o que ela não conseguiu fazer. Portanto, com relação a esse patrimônio, não teve partilha. Ela só teve direito à partilha tudo que foi adquirido após maio de 1996, tendo em vista a presunção do esforço comum. Por isso, pessoal, é muito importante entender o direito de um modo atemporal, porque podem existir leis revogadas que vão se aplicar para casos que a gente está trabalhando atualmente. Portanto, o advogado tem que ser diligente e estar super bem informado para fazer com que o cliente tenha os seus direitos preservados. Lembrando que os requisitos de uma união estável são relacionamento público, contínuo, duradouro e com o intuito de constituir família. Público significa dizer que não pode ser secreto, pode ter uma certa discrição, mas pelo menos o círculo de amigos e familiares do casal precisam ter conhecimento do relacionamento.
Contínuo significa que esse relacionamento tem que ter uma certa continuidade. O casal pode ter desentendimentos, ir e vir, mas tem que ter uma certa regularidade. Duradouro, hoje a lei não estabelece um prazo mínimo para se caracterizar a união estável, então esse requisito tem que ser analisado com bom senso juntamente com os demais. E intuito de constituir família, que é o casal viver como se família fosse, buscando crescer junto, compartilhando de tristezas, de alegrias, se apoiando, se auxiliando, diferentemente de um casal de namorados que cada um tem sua vida separada e compartilham apenas de momentos juntos. Lembrando que é muito importante formalizar uma união estável, seja através de declaração ou de escritura pública. Ainda sobre esse assunto, vou deixar o link aqui de um vídeo na qual eu falo sobre união estável sem papel. Assistam lá.